Continuando nosso trabalho aí com as funções trigonométricas, né? Já é do nosso conhecimento, né? Algumas relações trigonométricas, né? Essas quatro aqui, ó, a gente conseguiu fazer a relação dela com as seis primeiras funções trigonométricas, com as seis funções trigonométricas que a gente conhece, né? Então, olha só, a gente sabe que a tangente de x, ela é seno de x sobre cosseno de x, né? Óbvio que mantendo a condição de existência aí, né? Esse cosseno de x tem que ser diferente de zero, né? Cotangente de x é o inverso da tangente de x, né? É cosseno de x sobre seno de x com seno de x diferente de zero. A secante de x é 1 sobre cosseno de x, com cosseno de x diferente de zero. E a cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x, com seno de x diferente de zero, né? Agora a gente pode definir algumas outras relações aí a partir dessas relações trigonométricas e a partir do que a gente chama de relação fundamental, né, da trigonometria. Então olha só, por exemplo, dessas duas primeiras aqui, se eu pegar essa primeira e multiplicar por essa segunda, eu vou ter tangente de x vezes cotangente de x, né? Tangente de x é seno de x vezes cosseno de x. Cotangente de x é cosseno de x vezes seno de x. Então, ó, seno de x com seno de x corta, cosseno de x com cosseno de x corta, isso aqui me sobra 1, né? Então, tangente de x vezes cotangente de x é igual a 1, né? Então, eu posso falar que essa cotangente de x aqui, ó, passar a tangente de x dividindo, a cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Óbvio que a gente tem a condição de existência aqui, né? O seno de x e o cosseno de x tem que ser diferentes de zero. Então, mantém-se essa condição de existência aqui. E a gente conseguiu elaborar uma nova relação trigonométrica aí, né? A relação fundamental da trigonometria é essa aqui, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui aparece demais, né? Nossa relação fundamental. Agora, se eu pegar essa relação fundamental, número 6 aqui, e dividir ela por cosseno ao quadrado de x, vai ficar seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. Isso igual ao quê? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, esse primeiro termo fica assim, ó, seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x, eu corto, sobra 1, né? Que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 e 1 ao quadrado é 1. Então, ó, 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Só que agora, quem que é seno de x sobre cosseno de x? Seno de x sobre cosseno de x é minha tangente de x. Quem que é 1 sobre cosseno de x? 1 sobre cosseno de x é a minha secante, né? Então, eu tenho que essa relação aqui me dá tangente ao quadrado de x mais 1 igual a minha secante ao quadrado de x. Então, consegui construir aí, né, uma outra relaçãozinha trigonométrica aí de número 7. Agora, se eu pegar e fizer a mesma coisa, só que ao invés de dividir por cosseno de x, eu vou dividir por seno ao quadrado de x, né? Mantendo a condição de existência aqui, né, com seno de x diferente de zero. Então, eu vou pegar lá, ó, seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. É igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, ó, seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de x, a gente corta. Isso vai dar 1, né? Cosseno de x sobre seno de x ao quadrado, né? Mesma coisa eu fiz aqui, 1 sobre seno de x ao quadrado. Quem que é cosseno de x sobre seno de x? É a cotangente, né? Quem que é 1 sobre seno de x? 1 sobre seno de x é a cossecante, né? Então, ó, cosseno de x sobre seno de x é a cotangente ao quadrado, né? Tem um aqui, somei ele aqui. Então, cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x.